Meus amados, graça e paz, 219 dias seguidos lendo a Bíblia em 2026. Textos de hoje, Jeremias 13, 14, 15 e 16. Como texto para nossa meditação, eu fiquei com Jeremias 14, 11 e 15, 1, que vai falar sobre o tipo de oração que Deus ouve. Não é toda oração, amados, que Deus recebe, que Deus aceita. E nós vamos ver que a oração tem um padrão para ser respondida. Caso ao contrário, ela pode ficar no vácuo ou ela até causar a ira de Deus, a repulsa de Deus. Jeremias 14, 11 diz: Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. O povo de Israel, amados, estava num grau, num estágio tão grande de falha, tão grande de pecado, que Deus vai dizer para Jeremias. Jeremias era o intercessor, um atalaia do povo, talvez o único profeta de verdade ali que Israel tinha naquela época, e ele vai pensar em clamar ao povo, a Deus, para abençoar o povo. Mas Deus fala, não toque nesse assunto comigo, não fala pedindo bem para esse povo, porque o pecado, o erro deles merece um castigo, merece uma punição. O juízo está maior do que a misericórdia e a sensibilidade para com essas pessoas. Eu entendo, amados, que a oração, para ser ouvida, ela primeiro tem que ser bíblica, ela tem que estar de acordo com o que a Bíblia exige, ela tem que estar de acordo, consequentemente, estando de acordo com a Bíblia, com a vontade de Deus, e ela tem que ter um fim proveitoso. Pelo que eu entendo desse texto, tem hora que a gente tem que orar até para Deus castigar, punir uma pessoa porque ela merece, e para que ela venha acordar para o Evangelho e para a graça de Deus. E tem hora que não compensa intrometer, deixar Deus agir, Deus dar a devida paga e não interceder. Deus vai deixar isso bem claro para Jeremias. Eu não quero que você fale desse povo comigo. Esse tipo de oração você vai perder tempo, eu não vou ouvir. Eu já estou determinado do que eu vou fazer. Tem um caso também no Antigo Testamento, né, quando Moisés ele fere a rocha e magoou o coração de Deus. Deus fala para ele, você não vai entrar na terra prometida. E depois Moisés tenta dobrar a Deus ali com seu poder de intercessão para entrar na terra prometida, e tem uma hora que Deus diz para ele, não toca nesse assunto comigo, eu não quero que você fale disso comigo, eu não aceito palpite sobre isso. Então, amados, nós precisamos aprender que as orações muitas vezes têm respostas positivas, Deus é capaz de responder e mudar qualquer coisa pela oração. Mas João também, o evangelista, ele vai dizer isso. Tem pecados que nós não devemos interceder e orar por eles. É entre a pessoa e Deus. E esses pecados são pecados mais graves, pecados mais aprofundados, mais sérios, onde você intercedendo, por exemplo, uma pessoa que abusou de uma criança, um assassino ali, confesso, né? Uma pessoa que provocou um grande acidente por querer, e você ir lá e pedir a Deus, ô Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, Deus não ouve esse tipo de oração. E olha a comprovação disso no 15:1. Olha o grau de dureza. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lança-os diante da minha face e saiam. Moisés e Samuel, amados, são os dois maiores intercessores do Antigo Testamento, e olhe lá se não for da Bíblia. E Deus vai falar o seguinte, o pecado de Israel é tão forte, é tão grande, que ainda que Samuel e Moisés se colocassem aqui diante de mim com seu poder de atalaia, de intercessor, e pedisse para eu perdoar esse povo, nem a forte intercessão que eles faziam iria mudar a minha opinião, iria mudar os rumos que eu tenho para Israel. Então eu concluo, meu querido e minha querida, que tem orações que nós devemos insistir e clamar a Deus, mas tem determinadas orações onde o nível de pecado, onde o nível de seriedade, de contrariedade com a palavra de Deus é muito grande, nós mantemos o nosso coração imparcial, não nos colocarmos como intercessores e coniventes e cúmplices de pecados graves, porque esses devem sofrer os juízos de Deus. A minha oração, meu querido e minha querida, é para que Deus ouça as nossas orações e nos ensine a orar como convém. Que a gente abra mão, abandone toda oração fútil em vão e tomemos posse
das orações conforme a palavra de Deus. E que Deus venha me ouvir e te ouvir, como eu sei que Ele já ouve, e venha nos responder com poder e graça. Um excelente fim de semana no poder de Jesus, excelente leitura bíblica.